Vamos agora prosseguir com o nosso curso de epistemologia na Idade Média. História da epistemologia, começando com Tomás de Aquino. Vimos no último vídeo a epistemologia de Agostinho. Agora nós passamos à epistemologia de Tomás de Aquino. E aqui eu sigo principalmente Kenny e Bolliard, ver a bibliografia. Bolliard é um capítulo do livro de Hetherington, editado por Hetherington, que é importante, é uma excelente história da epistemologia. Como é bem sabido, Aquino teve bom acesso ao pensamento de Aristóteles e procurou cristianizar Aristóteles, assim como Agostinho havia antes buscado cristianizar Platão. Como resultado, ele rejeitou a doutrina da iluminação. Para Aquino, Deus não ilumina diretamente o intelecto, mas o intelecto é feito por Deus de maneira a ser capaz de se, digamos, auto-iluminar. O que ele chama de intelecto ativo é provido do que poderia ser chamado de uma luz natural da razão. Essa luz é capaz de tornar o objeto potencialmente pensável no mundo em objeto atualmente pensável na mente. Contudo, o intelecto ativo não é mais do que uma faculdade natural criada por Deus, pois foi Ele quem deu à alma humana os seus poderes próprios. Tais poderes permitem à mente humana, à alma humana, conhecer a natureza eterna das coisas. Isso é uma grande ambição do ponto de vista epistemológico. Nós não temos mais tal pretensão. Aquino não é um empirista, pois para ele não basta a experiência sensível. Para Aquino, para existir conhecimento, é necessária a experiência sensível adicionada ao intelecto agente, que nós veremos daqui a pouco o que é. E o intelecto agente, por si mesmo, é insuficiente, pois é necessária a existência de espécies pensáveis, isso é, de conceitos retirados das coisas para que possamos ter conhecimento das coisas materiais. Para ele, como para Aristóteles, conhecemos o mundo externo através de abstração, isto é, através de processos sensórios cognitivos que abstraem o conhecimento do mundo externo. Abstraem conceitos. Então, nós temos aqui uma linha. Nós começamos pela sensação. Depois temos as coisas particulares que são compostas de matéria mais a forma substancial. Por exemplo, aquela árvore é feita de matéria. E aquilo que é a forma, isto é, a sua própria a natureza caracterizadora de uma árvore como árvore, é uma forma substancial. É o que nós poderíamos chamar de arvoridade. Em adição a isso, existem os traços não essenciais chamados de formas acidentais. Digamos, o fato de ter as folhas verdes, o fato de estar a árvore sobre a colina, o fato de a árvore ter 10 metros de altura. Tudo isso são formas acidentais. Em adição a isso, existem os traços não acidentais, estou repetindo, chamados formas acidentais, como o fato de ter folhas verdes e estar sobre a colina. Há, portanto, matéria, forma substancial e formas acidentais. E conhecemos essa árvore pelos sentidos. Nós vemos, tocamos, sentimos o odor das flores da árvore, etc. Ao fazermos isso, nós nos tornamos formalmente idênticos à árvore. Isso é metafórico. Formalmente idênticos à árvore no sentido de termos uma cópia das formas substanciais e acidentais em nossos órgãos sensoriais. Veja só, se abstrai da matéria, você tira a matéria e fica apenas com a forma. E essa forma substancial e também acidental fica nos nossos órgãos sensoriais, como uma cópia da forma original. Por esse meio das espécies sensíveis, nós temos acesso,
dizem eles, direto às coisas. Se isso aqui é realismo direto ou realismo indireto, não vamos entrar na questão. Essas espécies simples são então retidas na memória. Retidas, e isso ele chama de imaginação. A memória ou imaginação vai colecionando as espécies que agora são chamadas por ele de fantasmas. E é fácil entender que dentro dos fantasmas existe algo em comum, que vão ser conceitos. Bom, tudo isso é parte física de nós mesmos. Segundo Kenny, ok, tudo isso é parte física de nós mesmos, mas aí vai entrar algo que é imaterial, que é o intelecto ativo, pertencente à alma, à psique. O intelecto ativo retira dos fantasmas os conceitos imateriais que estão nele e os deposita no que ele chama de intelecto passivo, que é o quadro negro onde os conceitos são escritos. É a tábula rasa de Tomás de Aquino. Então, você tem os fantasmas, deles são retirados os conceitos imateriais e são jogados no intelecto passivo, que é a tábula rasa, quadro negro, onde os conceitos são escritos para Aquino. Os fantasmas são o que eles são? São imagens internas das coisas, algo próximo do que hoje nós chamaríamos de sense data, ou sensa, contendo espécies, ou seja, conceitos classificatórios para serem pensáveis. Quem observa que o intelecto ativo não é algo supernatural, mas parte da natureza humana, mas da alma humana. Segundo Kenny, ele não é mais supernatural do que o sistema digestivo, que também é criado por Deus. Se ele fosse sobrenatural, então todo o universo poderia ser sobrenatural e a distinção entre natural e sobrenatural perderia o seu ponto. Eu não sei se eu devo aceitar exatamente o que Kenny diz aqui. Há verdades com as quais todos nós concordamos, que são os primeiros princípios, cuja presença se faz em nossa mente como imagens de Deus, como nossas mentes são imagens de Deus, nós somos capazes de ter esses primeiros princípios. Mas esses primeiros princípios teóricos e práticos, inclusive morais, não são nem inatos nem adquiridos pela experiência ou indução. São o a priori, o que nós chamaríamos hoje de a priori. O que é inato é a nossa faculdade de reconhecê-los, quando exemplos deles nos são dados à experiência. Por exemplo, o princípio da não contradição. Eu tenho experiência de ver uma árvore, mas essa experiência faz com que atue a faculdade de reconhecer o princípio de que essa árvore existe ou não existe, é ou não é. A proposição isso é uma árvore é verdadeira ou falsa. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. Então eu chego ao princípio da não contradição. Como vimos, o chamado intelecto ativo é uma capacidade de formar conceitos que opera sobre fantasmas, transformando os dados potencialmente pensáveis em espécies atualmente pensáveis, digamos, a espécie humana. Mas para tal, o intelecto agente precisa aplicar princípios como o da não contradição aos fantasmas, dados na percepção de objetos materiais. Trata-se aqui de um processo natural. É interessante notar que esses primeiros princípios são explicados de forma semelhante ao que Kant mais tarde chamará de proposições analíticas. Elas são imediatamente conhecidas pelos sentidos de seus termos. Isso é a definição usual de analiticidade atual, já em Tomás de Aquino, pois os seus predicados estão incluídos nos seus sujeitos. Ora, isso é a definição kantiana de analiticidade. Quando o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito, então nós temos uma proposição na analítica segundo Kant. Ao exemplo, se digo de todos os homens que eles são animais, ser animal está incluído no conceito de homem.
Finalmente, Aquino distinguiu agudamente entre conhecimento e fé, que não é obtida pelo processo natural do intelecto agente recém-descrito. Para justificar a fé, a justificação é totalmente diferente. Ele retorna ao papel da iluminação, algo próximo de novo a Agostinho, que a iluminação é proveniente da graça e produz a fé nos afortunados que realmente a possuem. E ele distingue, portanto, agudamente entre duas coisas. Primeiro, o que nós vimos antes, o conhecimento adquirido pela luz natural do mundo material, por exemplo. Segundo, o conhecimento adquirido pela luz supernatural da fé. O homem comum tem crença em Deus com base na autoridade da Igreja. Mas isso ainda não é fé. A fé vai além do conhecimento e do entendimento. Por exemplo, temos a fé no mistério da Santíssima Trindade. A fé depende do testemunho sobrenatural e pode ser reforçada pelas provas da existência de Deus. Os 5 caminhos expostos por Tomás de Aquino. Finalmente, há outros filósofos medievais importantes, como Duns Scotus e William Ockham, que deram as suas contribuições para a epistemologia. Apenas notar que William de Ockham é responsável pela famosa navalha de Ockham, o princípio de que entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Trata-se de um princípio de simplicidade. Nas palavras de Ockham, pluralidade não deve ser admitida sem necessidade. Para Ockham, há apenas 2 categorias, substância e qualidade, ao invés das 8 ou 10 categorias de Aristóteles. As entidades mentais são qualidades, e todos os objetos são coisas singulares por si mesmos, o que não exige que justifiquemos as suas singularidades, como pensava Duns Scotus. E há verdades que são auto-evidentes, como a de que o todo é maior do que as partes. Podemos também conhecer uma proposição sem julgá-la verdadeira ou falsa. Por exemplo, algumas vacas são pretas. Mesmo que eu não tenha visto nenhuma vaca preta, eu posso aprender essa ideia, esse pensamento. A filosofia é facilmente cerceável. Para terminar, uma observação metafilosófica, a filosofia é facilmente cerceável por Weltanschauungen, isto é, por visões do mundo. Para muitos, a filosofia medieval foi demasiado cerceada pela religião. Ockham foi excomungado, acho que por motivos triviais. A filosofia francesa do século XX foi cerceada pela literatura. Na modernidade, a literatura francesa atingiu níveis de excelência dificilmente comparáveis com grandes poetas, gente como escritores como Flaubert digamos, bom, e de certa forma isso foi imitado pela filosofia francesa na segunda parte do século XX, especialmente. A filosofia analítica atual se encontra hoje cerceada pela ciência, através daquilo que Susan Haack chama de cientismo, sem, obviamente, rejeitar a importância da ciência para a filosofia, que essa importância, desde as origens da filosofia, está lá. Mas isso não deixa de impor certas limitações ao trabalho filosófico. Eu esqueci de citar Susan Haack, mas vocês podem facilmente encontrar a crítica que ela faz à filosofia atual na internet. Editora Rounded Globe. Rounded Globe está lá, acessível a todos. Bibliografia, nós temos Stephen Hetherington, que é um excelente editor, que editou uma história da epistemologia chamada Epistemology The Key Thinkers. Anthony Kenny, que é o Sir Anthony Kenny, foi uma grande escola, que tem A New Story of Philosophy, volume 2, sobre filosofia medieval, separando a epistemologia, e Tomás de Aquino, Suma Teológica.
os originais eu conheço muito pouco. Bom, sobre filosofia medieval, é isso mesmo.